Bom, irmãos, então vamos lá. É sempre um desafio, né, ler a palavra do Senhor e estar aqui pregando a palavra do Senhor. Primeiramente porque eu sempre digo a Deus que eu não sou merecedor, sou apenas pó, não tenho o menor conhecimento, mas Deus concedeu essa oportunidade, fez nós como ferramenta, então eu respeito o que o Senhor preparou e sou muito grato a Ele. Então, estamos na carta aos Colossenses, pegando um contexto aos irmãos. Colossos, basicamente, era uma cidade sem importância na época, né? Se nós pegarmos o contexto bíblico das igrejas que Paulo escreveu, que Paulo escreveu cartas às igrejas, Colossos, podemos dizer, categorizar que Colossos tinha a menor importância dentre elas. Colossos, quando Paulo escreveu as 4 cartas da prisão, Paulo escreveu aos Colossos, que foi basicamente através do irmão de Epáfras. Epáfras foi um dos irmãos, se não o irmão que fundou, acredita-se, a igreja de Colossos. Então, Epáfras sai de Colossos e vai ao encontro de Paulo. Porque existiam coisas, ensinamentos da igreja de Colossos que ainda Epáfras queria tratar com Paulo, queria o direcionamento de Paulo. E dessa maneira, Paulo escreve carta aos Colossenses. Nós estamos hoje, Colossenses 3, né? Então eu vou convidar os irmãos, vamos ler. É uma palavra muito simples. Paulo foi bem objetivo em Colossenses 3, não fez muitos rodeios, foi bem objetivo. Colossenses 3 ele tem uma mistura de exortação e uma mistura de doutrina para a igreja de Colossos. Acredita-se até que é uma palavra onde Paulo empregou muito amor em cima disso. Então, convido os irmãos, ali no Colossenses capítulo 3, versículo 1. Paulo diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando viveis nelas. Mas agora despojais também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos.
a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando ele graças a Deus Pai. Vós, mulheres, estáis sujeitas aos vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque tudo isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis, mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Amém, igreja. Amém. Então, Paulo é bem objetivo nessa carta. Como eu disse anteriormente, ele vem com um teor de exortação, de ensinamento, para que a igreja de Colossos tenha o direcionamento certo àquilo que eles vão fazer. Os irmãos muitas vezes se encontravam perdidos referente a alguns ensinamentos naquela época, e Paulo vem justamente nessa carta dando clareza, mostrando o que os irmãos deveriam fazer. E Paulo dá uma ênfase muito grande na suficiência nossa em Cristo. Que Cristo é suficiente em nossas vidas. Que apenas Cristo nos basta. Então, no capítulo 1, Paulo vem dizendo: vocês foram ressuscitados com Cristo. Portanto, ponham seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está assentado ao lado direito de Deus. Então, Paulo vem dizendo: irmãos, deixem um pouquinho de lado as coisas da terra. Irmãos, deixem um pouquinho de lado as preocupações que estão em vossos corações para as coisas que estão aqui na terra. Problemas financeiros, problemas familiares, dificuldades, tristezas, dores, prazeres. Deixe essas coisas de lado e coloque Cristo como centro. Então, Paulo vem dizendo: uma vez que conhecestes ao Senhor e morrestes, tivesse a morte carnal, nós fomos ressuscitados com Cristo espiritualmente. Então, Paulo vem dizendo: agora, meu irmão, agora, minha irmã, você é ressuscitado em Cristo. Você tem em seu coração o Espírito Santo de Deus. Pense nas coisas lá do alto e não nas coisas que são aqui da terra. Claro, tudo com responsabilidade. Paulo vem dizendo isso, que não é para os irmãos esquecerem da sua vida aqui na terra. Deixar de trabalhar, deixar de ter uma vida familiar, conjugal, deixar de fazer outras coisas, deixar a vida completa para apenas servir a Cristo. Não é isso que Paulo quer dizer. Mas que o nosso foco se volte para as coisas que são lá do alto. Por quê? Vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus. Ou seja, nossa vida está escondida agora com o Senhor. O Senhor pegou as nossas almas, pegou nós pela mão e nos escondeu para que nós não nos perdêssemos, para que as pessoas não nos encontrassem. Em que sentido isso? Nós somos valorosos na mão do Senhor. Assim como você esconde alguma coisa de valor. Eu tenho um ouro, eu vou lá e escondo para que ninguém pegue aquilo. Assim o Senhor faz com nós, porque o Senhor não quer nos perder para o mundo. Então Paulo vem dizendo: Cristo é a verdadeira vida de vocês. E quando ele aparecer, vocês aparecerão com ele e tomarão parte na sua glória. Portanto,
matem os desejos deste mundo que agem em vocês. Isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos, a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria, e a idolatria. Então Paulo vem citando várias coisas referente à imoralidade, pecaminosas. Então, irmãos, basicamente Paulo, ele fala para a igreja de Colossos: tenham cuidado, meus irmãos, para não cair no pecado. Tenham cuidado, seja com imoralidade, seja com indecência, seja cobiça, maus desejos, ganância, idolatria, porque muitas vezes as igrejas, naquela época, elas buscam, ainda hoje, eles tratavam a idolatria como se eu adorasse um santo, como se eu adorasse um outro Deus, mas a idolatria vai também de encontro a outras coisas. Quando, por exemplo, eu tenho um bem material e aquilo me satisfaz de uma maneira muito grande, ou talvez eu não tenha, mas trabalhe muito para conquistar aquilo, nós temos que tomar um pouco de cuidado para que aquilo não vire o centro das nossas vidas, não vire uma idolatria. Então, Paulo, ele dá ênfase muito grande que Cristo seja o centro, que nós possamos focar em Cristo e morrer para as coisas da carne, morrer para as coisas terrenas. Pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem. Antigamente, a vida de vocês era dominada por esses desejos, e vocês viviam de acordo com eles. Mas agora, livrem-se de tudo isto, da raiva, da paixão, dos sentimentos de ódio, e que não saia da boca de vocês nenhum insulto e nenhuma conversa indecente. Então, Paulo escreve para a igreja de Colossos tomar cuidado, que possamos ser mansos, que vocês possam ter cuidado com aquilo que vocês vão fazer, com os sentimentos que vocês têm. E isso vem de encontro a nós. Quantas vezes nós, seja numa conversa em família, seja no trabalho, nós não nos pegamos com sentimentos, seja de ódio, seja de raiva, pode ser do chefe, pode ser de uma pessoa que está ali nos perturbando, nos atrapalhando. Isso se aplica nos dias de hoje, e Paulo fala para tomar cuidado com isso. Então, são coisas que Paulo vem falando e que nós vamos aplicando hoje nos dias de hoje. E naquela época vinha para a igreja de Colossos. E que não saia na boca de vocês nenhum insulto, nenhuma conversa indecente. Não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com os seus costumes. Então, uma vez que nós morremos para o mundo, que nós ressuscitamos em Cristo, agora nós não praticamos mais essas coisas. Então Paulo vem dizendo: igreja de Colossos, vocês não vão mais praticar isso. Isso não convém mais a vocês, porque agora vocês têm uma nova natureza, uma nova vida perante a presença do Senhor. Deus trouxe o Espírito Santo, implantou em vocês uma nova vida, e a natureza velha e os seus costumes fiquem para trás. Deus revestiu vocês com uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Não é à toa, meus irmãos, que Deus nos fez segundo a semelhança dele, a imagem. O Senhor quer que nós tenhamos o máximo de intimidade com Ele, que possamos conversar com Ele, que possamos tirar um tempo com Ele, que possamos tratar Deus como um pai mesmo, assim como um filho trata o pai. Ame a Ele, converse, chore, que possamos ter essa intimidade com o Senhor. E Paulo vem exatamente dizendo isso. Essa natureza que Deus nos fez agora é para que tenhamos intimidade com Ele. Nós deixamos a vida antiga lá para trás.
E aí Paulo vem dizendo, como resultado disso, já não existem mais judeus e não judeus, circuncidados e não circuncidados, não civilizados, selvagens, escravos ou pessoas livres, mas Cristo é tudo e está em todos. Então, Paulo vem dizendo, irmão, não importa o que você é, não importa o que você tem, não importa o que você pensa, Cristo está em ti, Cristo está em todos. Se você é circunciso ou não, se você é judeu ou não, se você é rico ou pobre, se você tem graduação ou não, não faz diferença. O Senhor está em você. Vocês são o povo de Deus. Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. O que muitas vezes é difícil, né, irmãos? Nós sermos mansos de coração, sermos calmos, com sabedoria do Espírito, e não nos ultrapassarmos, tanto nas palavras quanto nas ações. Mas Paulo vem dizendo, não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros. Caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Basicamente, essa palavra vem muito de encontro àquilo que o Senhor Jesus nos pregou. Sejais mansos de coração, sedes imitadores de Cristo. Muitas vezes nos pegamos nervosos com situações do dia a dia, nos pegamos nervosos até mesmo com talvez uma pessoa, mas o Senhor nos ensina através dessa palavra que devemos ter essa bondade, que devemos ter essa calma, que devemos ser civilizados e que não importa as dificuldades que nós estamos passando, devemos ser imitadores de Cristo. É claro, ninguém chega aos pés de Cristo. Não tem como eu ser igual a Cristo, mas que possamos ser ao máximo imitadores dele, que possamos chegar e fazer as vontades de Cristo conforme ele nos passou. E Paulo vem dizendo, não fiquem irritados uns com os outros, né? Igreja de Colossos estava sendo fundada e é claro, assim como toda igreja, quando começa a crescer, os irmãos começaram a ter algumas contendas, alguns ensinamentos divergentes, algumas doutrinas divergentes, né? E uma vez que o que o inimigo quer é entrar dentro da igreja, plantar confusão, discórdia, para que aquele local se desmanche. Então Paulo vem exortando a igreja para os irmãos serem vigilantes quanto a isso. Não fiquem irritados uns com os outros. Perdoem. Se alguém te causou algum mal, se alguém fez alguma coisa que você não gostou, se alguém olhou torto, perdoem. Não tenham raiva. Então Paulo vem dizendo, se alguma pessoa tem alguma queixa contra você, deixe nas mãos do Senhor. Apenas perdoe e seja bom. Ame aquela pessoa com seu coração. Às vezes é muito difícil, né, irmãos, amarmos alguém cujo tivemos alguma contenda, divergência, mas é por isso mesmo que muitas vezes a obra de Deus é difícil de ser aplicada. Porque é difícil amar todas as pessoas como a nós mesmos. É difícil nós amarmos a todos, a ser bons, a ser calmos, né? E Paulo vem dizendo exatamente isso. E acima de tudo, tem um amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas. Então, Paulo basicamente tem um versículo apenas para falar disso. Ele dá uma ênfase muito grande no amor. Paulo queria unir a igreja de Colossos. Que a igreja de Colossos
não se perdesse, não se desviassem, não se criasse intriga, mas que os irmãos amassem uns aos outros, que pudessem dividir as mágoas, que pudessem dividir as dificuldades, que pudessem dividir as alegrias. Porque a igreja em Cristo, como nós mesmos dizemos, todos somos irmãos. E assim como irmãos de sangue, que ajuda um ao outro, que dá conselho um ao outro, que pensa, que se preocupa um com o outro, nós, irmãos em Cristo, também devemos ser da mesma forma. Preocupar-nos com os nossos irmãos, seja com a dificuldade que ele está passando, familiar, espiritual. Muitas vezes o irmão pode desanimar da caminhada em Cristo e devemos sempre estar atentos. Como que eu posso ajudar? Como que eu posso, daqui a pouco, passar um conselho, ajudar? Que tenhamos essa bondade, que tenhamos esse amor em nossos corações para cada pessoa. E Paulo queria trazer isso à igreja de Colossos. Que tenhamos essa calma, que tenhamos essa paz. E Paulo vem dizendo que a paz que Cristo já dirigir a vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou a fim de formarem um só corpo e sejam agradecidos. Então, Paulo fala sobre amor e logo após Paulo fala sobre paz. É difícil às vezes a gente pensar num mundo de paz, onde a gente tem diversas dificuldades no dia a dia, seja no trabalho, seja em nossas vidas, em casa, Mas Paulo fala, irmãos, viveis em paz, tenha uma paz de Deus em vossos corações. Tenha a paz do Senhor, tenha mansidão. E se não tiver, peça ao Senhor para que vos revista disso, tanto de amor quanto de paz. E a igreja de Colossos precisava desses ensinamentos, era uma igreja fiel ao Senhor, e Paulo amava também muito essa igreja, então ele vem de encontro com esses ensinamentos passando a igreja de Colossos. E Paulo fala que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. Então, basicamente, o que Paulo vem falando aqui no versículo 16 é para que possamos dividir os momentos de adoração em Cristo. Que possamos, que a igreja de Colossos, vocês tenham Cristo, a mensagem de Cristo com toda a sua riqueza viva no coração de vocês. Ou seja, Paulo quer dizer, a palavra do Senhor é algo muito importante para vocês. A palavra de Deus é algo que não pode ser esquecido. Irmãos, muitas vezes, naquela época, até por questões de instruções, algumas pessoas não tinham conhecimento da palavra, não conseguiam ler, Mas Paulo vem dando ênfase nessa parte, já naquela época, como a palavra de Cristo, como a mensagem de Cristo é importante em nossas vidas. E, se for o caso, ensinem e instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Ou seja, Deus nos deu uma sabedoria, e se nós temos a oportunidade de conversar com o nosso irmão sobre isso, que façamos. Se nós temos a oportunidade de instruir um irmão a respeito de alguma coisa, que façamos. Porque nos é digno e bem-vindo, muitas vezes, se nós vemos o nosso irmão, a nossa irmã no erro, cometendo algo errado, e que possamos repreender isso, porque muitas vezes a gente fica pensando, nossa, mas se eu falasse isso para aquele irmão que muitas vezes está começando, que não entende ainda quais são as doutrinas do Senhor, pode ser que ela se ofenda, pode ser que ela não goste, pode ser que crie uma contenda. Mas Paulo fala, ensinem e instruam uns aos outros com toda a sua sabedoria. Irmão, irmã,
Se Deus preparou você, se Deus te dá a sabedoria, repreenda com amor no coração, repreenda que Deus dá o direcionamento para que isso seja feito. E com certeza Deus vai agir nisso. A pessoa vai pensar. E se a pessoa não tem o conhecimento do Senhor, que possamos então ensinar a ela aquilo que nós sabemos, até onde Deus nos deu a oportunidade de conhecer. Cantem salmos, hinos e canções espirituais, louvem a Deus com gratidão no coração. Então, Paulo fala, sejam gratos ao Senhor por tudo que tem acontecido na vida de vocês. Cantem ao Senhor, louve a Deus como irmãos em Cristo unidos. Cantem salmos, hinos, canções espirituais, louvem ao Senhor porque Deus se agrada disso. E é tão bom quando nos encontramos aqui também louvando ao Senhor, louvando, engrandecendo o nome do Senhor. E tudo que vocês fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus e por meio dele agradeçam a Deus ou Pai. Então, Paulo ainda volta novamente e fala, tudo o quanto vocês fizerem, pensem no Senhor. Será que isso está edificando a sua vida? Será que estamos fazendo isso por Cristo ou por nós mesmos? Será que todos os dias estamos agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, por tudo que Ele tem nos proporcionado? Né? Que possamos fazer tudo em nome do Senhor, que possamos fazer tudo em nome de Cristo, que possamos engrandecer o nome dEle, ser grato a Ele. E aí Paulo no versículo 18 vem dando instruções em relação à igreja de Colossos para a família como um todo. Esposa, obedeça ao seu marido, pois é o que você deve fazer por ser cristã. Marido, ame sua esposa e não seja grosseiro com ela. Então, já naquela época, nós já tínhamos contendas em casais, divergências, e na palavra aqui, se eu pegar pela tradução original, Paulo fala, vós maridos, amais as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Essa segunda parte é um pouco difícil de aplicar, né? Às vezes a gente se irrita, mas isso faz parte. Isso faz parte, todo casal é assim. Nós, homens, acredito eu que nós cometemos mais erros ainda, né? A gente, às vezes, deixa louça suja na pia, suja a casa, faz diversas coisas, mas acabamos não vendo isso. E Paulo vem justamente falando sobre isso. Não vos irritai as vossas mulheres, né? Vós, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não percam o ânimo. Isso é bem forte, bem profundo, porque vem de encontro ao amor dos pais em relação ao seu filho, né? Então, basicamente, quantos pais que muitas vezes acabam desanimando o seu filho? Pai, eu quero ser jogador de futebol. Não, filho, é difícil, é impossível, não tem como. Pai, eu quero ser astronauta. Não, filho, não tem como, impossível. Muitas vezes, devemos tomar cuidados com os nossos filhos, com aquilo que a gente fala, para que eles não percam o ânimo, para que eles não desanimem. Né? Eu ainda, lógico, não tive essa experiência, mas eu imagino a dificuldade que quem é pai deve passar pela criação de um filho, que não deve ser fácil. Guiar por todos os ensinamentos da Bíblia, né, é complicado. E Paulo fala, e Paulo não deixa para trás. Vós, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não percam o ânimo. Isso também vindo de encontro a Deus, vindo de encontro ao Senhor. Que não transformemos, né, as coisas de Deus em algo complicado para as crianças, para os nossos filhos. Que seja algo leve, que seja algo bom de ser consumido, podemos dizer assim. Que possamos, na realidade daquele filho,
levar a palavra de Deus e ensinar do caminho do Senhor para ele. É diferente quando eu vou falar de Jesus, de Deus, para uma criança de 3, 4 anos, para uma criança de 12 anos. São formas diferentes, que possamos ter sabedoria, que possamos ter entendimento do Senhor nisso, para que não ensinamos os nossos filhos de forma errada, para que eles não percam o ânimo, para que eles não desanimem, para que eles prossigam firmes nessa jornada. E aí Paulo vem falando: vós servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Então, basicamente, Paulo vem dizendo que tudo que nós façamos, que seja para o Senhor. Seja no trabalho, principalmente, né? Porque hoje o trabalho é onde nós passamos a maior parte da nossa vida, né? E até mesmo dentro do trabalho nós podemos glorificar o nome do Senhor, nós podemos engrandecer o nome do Senhor através daquilo que nós fazemos. Quem sabe, numa oportunidade de falar da palavra de Deus com o seu colega de trabalho. Quem sabe, falar do amor de Cristo em alguma oportunidade, seja para o chefe, seja para alguma outra pessoa do setor. Que possamos engrandecer o nome de Deus e que tudo aquilo que nós fizermos, tenha Deus, tenha Cristo naquilo, né? Muitas vezes a gente pensa, nosso trabalho não tem relação com Cristo, mas sim, nós podemos ter relação com o Senhor. Nós devemos primeiramente fazer tudo aquilo de todo o nosso coração. Não para os homens, mas para o Senhor. Que tudo aquilo que nós realizarmos, todas as nossas ações, sejam pensadas com o Espírito, né? Por isso, o Espírito Santo já nos deu a sabedoria necessária. Quando nós vamos, talvez, cometer alguma coisa errada, o Espírito Santo já nos avisa, isso aqui você não pode. Nós já temos em nosso subconsciente daquilo que é certo, daquilo que é errado. E muitas vezes, nós nos pegamos na oportunidade de fazer algo para Deus, até em momentos que a gente nem imaginava, né? E Paulo fala, fazei tudo de todo o coração, em nome do Senhor, que possamos ter isso em nossas vidas. Se eu cuido de uma pessoa idosa, que eu faça isso de coração, mas não para o homem, mas para o Senhor, que isso o Senhor se agradará. Se eu cuido de crianças, que eu faça isso para o Senhor, não para o homem, porque disso o Senhor se agradará. Que nós coloquemos Cristo em tudo que nós fizemos no nosso dia a dia. Se eu realizo vendas, se eu ajudo outras pessoas, que tudo isso tenha a essência de Cristo no meio, que eu possa colocar a essência de Cristo e que as outras pessoas vejam o agir de Deus naquilo. E Paulo fala, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque o Cristo Senhor servis. Então, Paulo deixa bem claro, tudo aquilo quanto fizerdes, faça para o Senhor, né? E nem para que os homens vejam. Os homens não precisam ver aquilo que você faz para Deus. Tanto que existe aquela palavra da questão do jejum, né, que possamos fazer em secreto, escondido, para que não nos gloriemos naquilo que nós fazemos para Deus, mas sim fazer para Deus, apenas para Deus. E dessa forma, nós receberemos o galardão do Senhor da herança. Então, Paulo está dizendo aqui, basicamente, que tudo aquilo quanto fizerdes aqui na terra, tudo aquilo que você fizerdes para o Senhor, lá no final, terá uma recompensa. E tudo aquilo com base naquilo que você fez aqui na terra. E a obra de Deus é tão maravilhosa que ela não é, né, apenas no simples fato como de pregar uma palavra, de louvar ao Senhor, né, retornando. A obra de Deus pode ser feita em qualquer local.
em qualquer ação das nossas vidas, né? E aí vem aquele seguinte questionamento. A igreja de Colossos ainda era uma igreja nova, precisava de muitos ensinamentos, e Paulo, então, escreve essa carta, Colossenses 3, justamente para dar um guia, para que a igreja entenda exatamente, né, o que eles tinham que fazer, como eles tinham que seguir, né, para que eles não se perdessem em doutrinas e ensinamentos errados de homens, né. E hoje nós temos a oportunidade de fazer isso, nós temos essa sabedoria. Então, Deus nos dá a oportunidade de colocarmos todos os dias o Senhor em tudo aquilo que nós fazemos, no trabalho, na nossa vida familiar, na igreja principalmente. E o Senhor nos prepara, nos dá conhecimento, nos dá as ferramentas necessárias. E aí Paulo fala: mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há acepção de pessoas. Então, quando Paulo diz, mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, Paulo está querendo dizer, irmão, irmã, basicamente o que você fizer é o que você vai receber. E aí nós voltamos àquela palavra. Gálatas, por exemplo, 6, versículo 7, que é dito assim: tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, tudo aquilo que nós fazemos, irmãos, que nós possamos refletir e pensar, será que isso está sendo edificante? Será que isso está sendo edificante diante da presença de Deus, para a obra de Deus? Né? Será que eu estou plantando coisas boas aqui na terra? Não apenas espiritualmente, mas em nossas ações. Será que estamos sendo bons de coração? Será que estamos amando ao nosso próximo? Será que estamos pregando a palavra do Senhor? Será que estamos fazendo aquilo que Deus nos predestinou a fazer? Então, devemos tomar muito cuidado com as coisas que nós plantamos, né? Basicamente, Paulo fala: tomais cuidado com as vossas ações, porque tudo aquilo que vocês fizerem, né, você receberá, você ceifará. Então, se eu plantar discórdia, eu vou colher discórdia. Se eu plantar amargura, eu vou colher amargura. Se eu plantar felicidade, eu vou colher felicidade. Enfim, se eu plantar paz, eu vou colher paz. Então, se nós, a partir disso, começar a levar as nossas vidas com mais mansidão, com mais amor ao próximo, com mais paz, isso voltará para nós. Nós colheremos amor, colheremos paz, colheremos felicidade e, principalmente, receberemos o nosso galardão. Então, Paulo diz que Deus não faz acepção de pessoas. Não faz acepção de pessoas. Basicamente, não existe diferença. Se o irmão é rico ou não é, se o irmão é desempregado ou é empregado, se é circunciso ou não é circunciso, se é judeu ou se não é judeu, seja qual for a crença, não existe acepção de pessoas. Se é mais alto, se é mais baixo, não existe. Deus julgará a todos com a mesma medida, com a mesma forma. Então, independente das dificuldades que nós passamos, Paulo vem nessa carta dizendo, irmãos, resumindo, o que Paulo quer deixar claro? Irmãos, o que vocês têm feito tem sido para o Senhor? A suficiência da sua vida tem sido Cristo? Ou você tem focado em outras coisas? Então Paulo diz para Colossos exatamente isso.
E esses ensinamentos, vocês têm feito? Né? E isso nós pegamos, nos refletimos, né? Eu me pego refletindo quantas coisas que estão aqui que muitas vezes, né, eu acabo não aplicando no dia a dia, né? Por isso que é muito importante a gente refletir cada vez mais na palavra, porque é através disso que as nossas ações vão mudando. Por isso existe a importância de nós lermos a Bíblia, de nós refletirmos na palavra do Senhor, de nós entendermos o que o Senhor quer. Porque tudo que o Senhor nos deixou está no livro santo. Então, ler a palavra é fundamental. E que se não tivermos essa possibilidade, não tivermos o conhecimento, não soubermos ler, então que possamos nos ajudar uns aos outros. Se não entendemos alguma coisa, que possamos ajudar uns aos outros, né? Seja em palavras, seja em doutrina, seja, né, em qualquer parte ministerial, né? Por exemplo, eu tenho uma dificuldade, né, referente a um ensinamento da Bíblia. Aqui, eu chego no Douglas e pergunto para ele: Douglas, qual que é a sua visão sobre isso? E o Douglas me passa a instrução dele, conforme o conhecimento dele. Então, muitas vezes, nós acabamos esquecendo do vínculo, né, com Cristo e do vínculo com os nossos irmãos. Será que estamos, né, realmente colocando Cristo em todas as nossas ações? É basicamente o que Paulo quer dizer. E aí Paulo vem falando sobre os deveres da família, né? Basicamente, uma parte de exortação, né, para que os irmãos, para que as irmãs, para que os filhos tenham cuidados uns com os outros, né? No início, que possamos morrer, né, para as coisas terrenas e possamos viver para Cristo, né? E essa palavra que Paulo, essa carta que Paulo escreve aos Colossenses, vem muito de encontro ao que o Senhor diz lá em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e as suas justiças, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, Deus é muito incisivo nessa questão. Que não nos esqueçamos de qual é o verdadeiro propósito nessa terra. Que as coisas que estão aqui são totalmente passageiras. Que as dificuldades que nós passamos aqui é totalmente passageiro. As coisas que nós conquistamos é passageiro. Os nossos erros, nossos acertos é passageiro. Então, que possamos buscar primeiro ao reino de Deus. Que possamos colocar a Deus em primeiro lugar, né? Isso vem de reflexo em o nosso dia a dia. Qual é a primeira coisa que eu faço depois que eu acordo? Será que é Deus? Ou será que é outra coisa? Será que eu penso em Jesus? Será que eu penso no Senhor? Ou não? E aí nós começamos a refletir, o que será que eu posso melhorar? O que será que eu posso fazer para colocar Deus acima de tudo? Será que lá no trabalho eu tenho pensado em Deus? Será que as coisas que eu tenho feito têm refletido no Senhor? Então Paulo escreve essa carta aos Colossos como uma forma de exortação, mas principalmente de ensinamento, para que os irmãos não confundam as doutrinas, para que os irmãos não caiam em ensinamentos errados, mas é uma palavra tão atual que vem a todas as igrejas, né, nos dias de hoje. A união, a paz, o amor, que possamos fazer isso ser vivo em nossas vidas. Então, para finalizar, irmãos, que possamos morrer, né, assim como no início do capítulo, para as coisas da terra, e que possamos colocar Cristo Jesus como centro das nossas vidas e principal
em nossas ações. Que possamos glorificar a Deus através de tudo. Não apenas em oração, em leitura, em jejum, enfim, mas que as nossas ações reflitam o Senhor, a imagem e a semelhança que Deus nos fez dele. Amém, irmãos? Então, finalizando, vamos chamar o irmão Douglas.